Pessoal, esse paciente chegou com febre, epistaxe e quase perdeu o rim. Estamos diante de um paciente de 44 anos com epistaxe intermitente, febre e poliartralgia. E um achado semiológico que chama muita atenção, que é o nariz em cela formado há 4 meses. Apesar de não ter clínica para sinusite, um achado radiológico chamava atenção, que era o espessamento do seio mucoso, a tomografia de seios da face. E nos exames complementares, aquilo que mais chamava atenção era a presença de uma anemia, uma disfunção renal grave, um EAS com presença de proteínas, que foi posteriormente confirmado uma proteinúria significativa, e também a presença de hematúria, uma hematúria característica, com presença de dismorfismo eritrocitário. Uma tomografia de tórax também foi realizada e foi visto esses achados de nódulos pulmonares. Diante do achado de alterações em via aérea superior, no pulmão e no rim, uma tríade clássica, a gente tem que pensar em granulomatose com poliangeite. A granulomatose com poliangeite foi descrita em 1936 por Friedrich Wegener, era um médico alemão, patologista, e ele via esses achados em lâminas da presença de granuloma mais vasculite em diversos órgãos, principalmente de pequenas artérias e pequenas vênulas. A doença acabou, pelo tempo, sendo conhecida como granulomatose de Wegener. Esse médico foi condecorado com diversos prêmios durante a sua vida e ele acabou falecendo em 1990. A partir dos anos 2000, documentos sobre o regime nazista revelaram que esse médico participou ativamente dos campos de concentração e, obviamente, as sociedades médicas acabaram mudando o nome e esse médico acabou perdendo todos os títulos. Infelizmente, ele não sofreu as consequências dos seus atos do passado. De forma muito mais clara, granulomatose com poliangeite já dá a ideia de como é que funciona a fisiopatologia dessa doença, sendo um nome muito mais adequado do que o próprio nome anterior. A título de curiosidade, o nariz em cela recebe esse nome porque parece com a cela de um cavalo. Não é um achado patognomônico da granulomatose com poliangeite, porque doenças como a sífilis, o uso de cocaína, a policondrite recidivante podem levar a esse tipo de lesão. No caso da granulomatose, ela vai acontecer pela formação de granuloma na região nasal, comprometendo o pericôndrio que irriga a cartilagem. Então há o desabamento dessa cartilagem nasal e, consequentemente, essa formação em cela. E na maioria dos casos de doença ativa, nós teremos o padrão C-ANCA positivo, principalmente antiproteinase 3. No nosso caso clínico em questão, C-ANCA positivo, presença de antiproteinase 3, padrão na biópsia renal de glomerulonefrite. Consequentemente, fechamos o diagnóstico de granulomatose com poliangeite. Foi realizado um tratamento de imunossupressão, foi realizado corticoide mais a ciclofosfamida e esse paciente evoluiu em melhora clínica. Então, no seu próximo plantão, não simplifique demais. Atender um paciente com alteração de via aérea superior, alteração pulmonar e alteração renal, desconfie. Granulomatose com poliangeite. Não simplifique a clínica do seu doente. A anamnese, exame físico e o direcionamento para o exame complementar salvam vidas.